gatinhos e gatinhas, como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre o bizarro caso de Ed Gein. Ele ficou conhecido como o Carnificeiro de Plainfield e também é considerado o pai do terror, sendo a inspiração de diversos filmes de terror como Massacre da Serra Elétrica e Psicose, e entre outros. Já curte o vídeo, se inscreve aqui embaixo para que eu possa trazer mais vídeos como esse por aqui. E agora chega de blá 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 e vamos pro caso de hoje. Edward Gein nasceu no dia 27 de agosto de 1906, no distrito de Las Crosse, um pequeno distrito de apenas pouco menos de 100 habitantes em Wisconsin, nos Estados Unidos. Ele era filho de George e de Augusta e também tinha um irmão 5 anos mais velho. Desde o começo da infância, o Edward presenciou um caos dentro de sua casa. O seu pai era extremamente agressivo e explosivo e era alcoólatra. A sua mãe, Augusta, achava toda a situação muito repugnante, mas ela se recusava a se divorciar porque era um tabu muito grande na época. Também a Augusta era uma devota religiosa, então ela não podia de jeito nenhum se divorciar perante a Bíblia. O pai de Edward chegou a ter uma mercearia, um comércio em Las Crosse, mas ele vendeu o negócio para comprar uma fazenda em Plainfield, onde se tornou a nova residência da família. A Augusta era uma devota religiosa, então ela era muito rígida com a criação de seus filhos. O Edward e o Henry, o irmão do Edward, não podia fazer absolutamente nada fora de casa, eles eram extremamente isolados e a mãe deles estava frequentemente lendo versos da Bíblia para eles, só que assim ela manipulava as palavras para que eles ficassem alienados e fizessem somente aquilo que ela queria. Ela só deixava eles saírem da fazenda para ir para a escola e fora disso eles estavam sempre lá dentro fazendo as tarefas e ajudando no que eles precisavam ali dentro da fazenda mesmo. Como era um lugar extremamente isolado da cidade, a mãe de Edward achou isso muito legal, porque ela não precisaria necessariamente proibir os meninos de saírem de casa, já que eles não tinham quase nenhum vizinho, nem nada, então eles não conheceriam ninguém, o que era uma das condutas de Augusta. Então ela ensinava os filhos a não conhecerem outras pessoas, porque eles eram filhos do inimigo e que o mundo lá fora era muito perigoso, então que eles não saíssem de casa. Na escola, o Edward era tido como uma pessoa extremamente isolada, sozinha, e algumas testemunhas falaram que ele era muito estranho, então ele estava frequentemente falando sozinho, rindo sozinho, aparentemente, de suas próprias piadas ou comentários internos na sua própria mente. Nessa época, durante a escola, o Edward chegou a tentar fazer alguns amigos dentro da sua sala, mas a mãe dele sempre interviu e até agrediu o Edward para que ele não conhecesse ninguém e que ele só deveria ser amigo de Henry. Apesar de seu desenvolvimento social fraco, ele tinha um ótimo desempenho na escola e se destacava nas leituras. No dia 1º de abril de 1940, o pai de Edward faleceu aos 66 anos por ataque cardíaco causado pelo excesso do alcoolismo, e aí Edward, Henry e Augusta ficaram morando sozinhos na fazenda. Então os irmãos decidiram começar a trabalhar em comércios pequenos locais ali perto da fazenda como faz tudo para ajudar nas despesas de casa, já que a Augusta não trabalhava, e eles ajudavam em absolutamente tudo que a comunidade precisava em troca de dinheiro, e Edward até chegou a fazer alguns trabalhos de babá e surpreendentemente ele se dava muito bem com as crianças. Ele se dava melhor com crianças do que com adultos. As pessoas da comunidade afirmavam que os irmãos eram muito confiáveis e os vizinhos gostavam muito deles. Mais ou menos nessa época, o Henry começou a questionar os ensinamentos da mãe, falando que eram absurdos o que ela ensinava pra ele. E ele até tentou avisar Ed sobre isso, mas Ed não acreditou no irmão, ele não confiou no irmão e continuou devoto à sua mãe. Também nessa época, o Ed conheceu uma mulher e começou a namorar com ela. Ela era uma divorciada e já tinha 2 filhos. De acordo com os ensinamentos da mãe, as mulheres eram naturalmente prostitutas e imorais. Então, eles não poderiam conhecer nenhuma mulher, eles deviam viver sozinhos. Então, essa moça foi alvo de muitas críticas vindas da mãe do Edward, já que ela era uma divorciada e ainda tinha 2 filhos estando solteira. Então, para Augusta, isso era uma prova da imoralidade da mulher e Ed atendeu aos pedidos de sua mãe, indo contra os comentários do Henry sobre a loucura da mãe, e ele acabou terminando com essa mulher. No dia 16 de maio de 1944, os irmãos estavam supostamente ateando fogo em uma parte vegetal da fazenda para limpar o terreno, e o irmão de Edward, Henry, teria
desaparecido durante esse incêndio. Então, o Edward liga pra polícia, a polícia vai até a fazenda e, surpreendentemente, Edward leva a polícia até o local onde o corpo é encontrado. O corpo é levado para autópsia e nos documentos são descobertos furos no crânio do irmão do Edward, mas o resultado da autópsia deu apenas como asfixia e a polícia não foi atrás disso. Não se tem nenhum documento dizendo o motivo da desistência da polícia sobre esse caso, mas se eles tivessem investigado um pouco mais a fundo, talvez o Edward não teria cometido todos os outros crimes, já que ele era o principal suspeito e a comunidade começou a achar muito estranha essa situação. Mas o caso deu como solucionado no documento da asfixia. A Augusta acabou tendo uma paralisia cerebral após a morte de Henry, provavelmente pelo choque e também pelo luto, e o Edward ficou responsável por cuidar da mulher. Em algum momento no ano de 1945, os dois teriam saído para passear e encontrado um homem vendendo palhas no meio da calçada. Sua mãe havia dito para ele que esse homem teria batido em um cachorro. E aí ele começou a espancar esse homem e uma moça saiu de dentro de uma casa gritando para que ele parasse de bater nele, o que deixou a mãe de Ed muito triste com a situação, né, da agressão com o homem, mas também muito furiosa com a mulher, porque segundo ela, mulheres eram imorais e ela começou a falar na frente da mulher que ela era imoral. Ela chegou a dizer pra mulher que ela era uma pecadora, uma seguidora do inimigo e e outras coisas absurdas. Após isso, ela teve um outro ataque de paralisia cerebral que ocasionou em sua morte e deixou Ed completamente devastado com a morte da mãe, porque ele era muito apegado com a mãe. Ele disse, inclusive, que ela era sua única amiga e mulher confiável em toda a sua vida. E a partir disso, ele passa a morar sozinho na fazenda, que é agora que as coisas começam a piorar muito. Ed Gein deixou o quarto da mãe completamente intocado, mas em compensação, os outros cômodos da casa ficaram completamente esquecidos e miseráveis, e Edward passava o dia inteiro dentro de um quarto ao lado da cozinha. Também foi nessa época que ele se interessou em começar a ler revistas de casos criminais e também casos da guerra nazista e outros tipos de guerra e também ficção sobre esse tipo de assunto. E inclusive ele passou a fazer visitas em cemitérios locais. Nesses cemitérios ele abria os túmulos e coletava ossos dos cadáveres. No dia 1º de maio de 1947, uma menina chamada Georgia Weckler desaparece na região de Plainfield enquanto voltava da escola. Várias pessoas da comunidade chegaram a procurar por ela em uma área de mais ou menos 10 metros quadrados, mas nada foi encontrado a não ser uma marca de um pneu de uma caminhonete da marca Ford que estava estacionada perto do local onde a garota desapareceu. Mais ou menos em novembro de 1952, Victor e seu amigo Ray saíram para caçar e eles pararam num bar em Plainfield. Aquele parecia ser apenas um dia normal de caçada, com muita conversa e muita risada, mas por volta das 7 horas da noite eles saíram desse bar e eles nunca mais foram vistos. Algumas procuras chegaram a ser feitas, mas nada foi encontrado. No dia 24 de outubro de 1957, um casal teria contratado uma babá chamada Evelyn Grace para cuidar de seu bebê enquanto eles viajavam para Las Crosse. O pai da menina disse que ligou pra ela por volta das 8h30 da noite, mas que ela não atendeu o telefone, que era muito esquisito, já que a garota sempre atendia logo no segundo toque no máximo. E aí ele pega seu carro e vai imediatamente até a casa desse casal, procurando pela sua filha. Ele não acha ela, ele só acha um sapato na porta que pertencia a Evelyn. E ele entra na casa e está tudo revirado e também tem manchas de sangue no chão. Então ele chama a polícia e começa uma grande busca pela Evelyn Grace. A busca, inclusive, contou com cães farejadores e eles encontraram um pedaço de pano com sangue que pertencia às roupas da menina. E a polícia, infelizmente, informa aos pais que esse é a última evidência do caso e que provavelmente a garota está morta. Não foi encontrado nenhum suspeito do caso, apenas a marca de uma mão com sangue perto do caminho do porão da casa, mas isso não foi investigado a fundo. Aqui nesse momento a gente percebe a negligência policial da época em Plainfield, porque já é o terceiro caso em que não tem nenhum suspeito, que a polícia não vai atrás desse suspeito. No dia 8 de dezembro de 1954, um agricultor chamado Simon foi até uma taverna e ao entrar ele percebe uma mancha de sangue imensa no chão da taverna. Então ele rapidamente liga para a polícia, ele nota que tem algo errado e a polícia
polícia chega rapidamente ao local. Assim que a polícia chegou, eles já notaram uma mancha que ia desde a poça dentro da taverna até o estacionamento. Logo, eles chegaram à conclusão que a vítima seria a dona da taverna, chamada Mary, e que ela foi arrastada até o estacionamento. Então a polícia faz um chamado para uma investigação e uma grande investigação começa, mas nada é encontrado, nenhuma digital, nenhuma evidência, nem nada. Então eles emitem um alerta para Chicago, que foi a última morada da moça, mas nada aconteceu também. Em agosto de 1956, a família deixa o filho delas com um fazendeiro bem confiável em Plainfield, que a gente imagina ser Ed Gein. E esse menino gostava muito de ir pra fazenda desse fazendeiro, porque esse homem sempre contava histórias de terror, histórias de casos criminais e de guerra pra ele, e também mostrava alguns troféus. A história começa a ficar muito bizarra quando esse menino conta aos pais o que seriam esses troféus que o fazendeiro mostrara. Simplesmente, os troféus eram crânios e pedaços de ossos de pessoas reais que ele dizia que teria conseguido em guerras, e por isso ele tinha muito orgulho daqueles prêmios. Mas os pais gostavam muito de Adguenha, a vizinhança no geral gostava muito dele, ele é uma pessoa muito prestativa. Então os pais dessa criança acharam que ela estava blefando e que na verdade a única coisa que o Ed Gein fez foi contar histórias de ficção para o menino, que ele teria formado toda aquela história bizarra e tenebrosa na cabeça dele. Mais ou menos na metade de outubro de 1956, dois adolescentes vão até a fazenda de Ed Gein sendo contratados porque o Ed pegava às vezes algumas pessoas que precisavam de dinheiro para que fizessem algum trabalho de manutenção dentro da fazenda, e assim esses adolescentes fizeram. E assim que eles entraram na casa de Ed Gein, eles viram cabeças penduradas no teto, só que eles acharam que essas cabeças eram de plástico e que era apenas uma decoração de Halloween, já que a data festiva estava muito próxima. Pouco tempo depois, essa notícia sobre as cabeças de mentira dentro da casa do Ed começaram a circular a comunidade, e as pessoas começaram a fazer muitas brincadeiras em relação a isso, como se fosse uma grande zoeira, e começaram a tirar sarro do Ed, porque afinal as informações que os adolescentes passaram é que eram cabeças de plástico, só que na verdade a gente sabe que não eram. No dia 16 de novembro de 1957, um vice-xerife chamado Frank Warning foi até a loja de sua mãe, Bernice Warning, depois de uma caçada, e ele não achou ela, na verdade ele achou uma marca gigante de sangue no chão, e que essa marca iria se arrastando pelo porão da loja, e o Frank ficou muito preocupado, e ele já tinha notado o sumiço da mãe alguns dias antes. Então ele decide vasculhar o histórico de compradores da loja, e na última nota emitida estava o nome de Ed Gein. Então ele rapidamente liga para a polícia, e a polícia vai até a casa de Ed, onde ele nega qualquer envolvimento no desaparecimento e se recusa a falar qualquer coisa. E a polícia acha mais inteligente entrar para vasculhar a casa, e é exatamente isso que eles fazem. Aí eles acham coisas extremamente bizarras, num nível assim que não dá para se pôr em palavras. Naquele dia, eles foram embora e esperaram um dia que o Ed não estaria em casa. E esse dia chegou, eles voltaram à fazenda. À noite estava tudo completamente escuro, porque não tinha eletricidade. Também estava com uma camada de neve. E eles entraram na casa de Ed pela cozinha, porque todas as outras portas e janelas estavam devidamente trancadas. Aposto que Ed já sabia que eles voltariam para uma investigação. E os policiais disseram que quando eles entraram na casa, a cena parecia um filme de terror de verdade. Parecia um cenário fictício, bizarro e tenebroso e assustador. Então começou uma investigação intensa na fazenda de Ed, onde foi encontrado diversos artefatos feitos à mão com pele humana, órgãos e ossos de suas vítimas. Grande parte dessas vítimas eram mulheres, e depois foi confirmado que o Ed tinha um fascínio bizarro por mulheres, e ele até mesmo queria se tornar uma mulher. Então aparentemente ele confeccionou uma máscara com uma das moças que ele acabou assassinando. Ele vestia aquelas roupas e a máscara que ele tinha feito e se sentia muito bem na frente de um espelho. E gente, eram todas as coisas que você pode imaginar sendo feitas
com pele humana e ossos. Inclusive, Ed usava muito as genitálias femininas, justamente pelo que eu já falei, pelo seu fascínio por mulheres. Então, muitas coisas eram feitas de genitálias femininas, de corpos femininos, e é bizarro. Tinha tudo que você possa imaginar. Tinha cadeira, tinha abajur, tinha mesa, roupas, diversos tipos de roupas, cinto, acessórios, inclusive talheres e pratos. E quando a polícia foi vasculhar a cozinha, eles abriram a geladeira e tinha muitos órgãos sendo congelados e armazenados na geladeira. Inclusive, eles encontraram uma panela no fogão fervendo com órgãos humanos lá dentro. Apesar de tudo isso, o Ed foi levado até a delegacia para um interrogatório. E lá no interrogatório, mesmo com todas as evidências e todos os objetos de artefatos e confecções, ele disse que ele não teria nenhum envolvimento no desaparecimento de nenhuma das pessoas pela região. Mas no fim, a polícia encontrou diversos cadáveres debaixo da fazenda de Ed e ele não teve mais o que contestar, então ele acabou admitindo o crime e disse que ele realmente matou Mary e Bernice, mas ele não disse nada sobre as outras vítimas. Gente, eram muitas vítimas. E nesse momento no interrogatório, a defesa dele diz que ele estava em insanidade mental, então que ele não poderia responder por esses crimes porque ele estava fora de si, então ele nem reconheceria que ele teria feito esses crimes. Mas o Ed disse que se lembrava apenas de uma coisa no assassinato da Mary e que ele teria atirado nela sem querer. E foi apenas isso que ele declarou dos crimes que ele cometeu. Depois disso, a polícia optou então por levá-lo a um centro de psiquiatria para presidiários e lá ele teve tratamento por 10 anos, e durante esse tempo em que ele ficou na clínica, ele foi o suspeito por todos os casos de desaparecimento na região de Plainfield na época. Inclusive, também foi encontrado os restos do corpo de Victor e de Ray, e também a polícia começou a suspeitar do envolvimento de Ed na morte do seu irmão. Mas como eles não conseguiram mais provas de nada, eles apenas acusaram o Ed de crime hediondo e morte apenas pela Bernice e Mary. Ed disse que ele via nas mulheres aparências vulneráveis e frágeis e que ele tinha um fascínio pela beleza feminina, então ele desejava matá-las para conseguir se vestir delas. Ele também disse que o primeiro corpo que ele desenterrou no cemitério foi o de sua mãe, Augusta, e que ele escutava ela o chamando para retirá-la de lá. E que depois que ele conseguiu o corpo da mãe, ele retirou as genitálias dela, pintou de prata e decorou com um laço. Ele tinha várias cabeças guardadas, vários crânios que ele deixava como troféus. Gente, é muito bizarro. Se vocês quiserem ver essas imagens que são completamente bizarras e tenebrosas, assustadoras, eu vou deixar pra vocês aqui embaixo um link, porque são imagens chocantes que eu vou optar por não colocar nesse vídeo. Vários psicólogos e psicanalistas começaram a analisar o caso do Ed e deu que ele realmente não seria uma pessoa muito mentalmente estável, que ele seria um psicopata e um maníaco sexual e que a educação de seus pais também teria alguma interferência nessa psicopatia do Ed, que a morte de sua mãe afetou muito a mente de Ed, sendo um dos gatilhos para que ele começasse a praticar essas coisas bizarras. Depois de ter passado um mês internado na clínica psiquiátrica do presídio, ele foi considerado realmente mentalmente incapaz de responder pelos crimes, então o julgamento foi adiado e ele foi internado novamente e após 10 anos o julgamento aconteceu. E nisso começou um debate. A defesa de Ed falava que ele ainda não estava muito bem para responder por esses crimes e que ele não se lembrava de nada, ele não estava ainda estável, então eles estavam querendo simplesmente adiar cada vez mais o julgamento. E a acusação já falava o contrário, que ele estava completamente ciente na hora que ele fez esses crimes, porque além de matar suas vítimas, ele confeccionava com a pele delas. Então ele estava sim completamente lúcido e consciente de tudo que ele tinha feito. O julgamento aconteceu semanas depois e durou 7 dias e Ed foi condenado por assassinato de primeiro grau. Porém, ele foi considerado insano no momento do ato. Então, no fim do julgamento, a defesa de Ed acabou vencendo e ele recebeu internação perpétua por insanidade mental. E o chefe do hospital disse que o Ed era um paciente muito tranquilo
ele chegava a ser até um pouco dócil, só que as enfermeiras mulheres diziam o contrário, que ele não as tratava muito bem e que ele ficava olhando fixamente para elas quando elas iam conferir alguma coisa no quarto do Ed, o que deixava elas até com um pouco de medo de ficar no mesmo ambiente que o homem. E lá nessa clínica psiquiátrica, ele acabou falecendo por um ataque cardíaco no dia 27 de julho de 1984. E ele foi enterrado entre a cova de Henry e Augusta, que ficava bem perto dos túmulos que ele revirou. O túmulo de Ed chegou a ser vandalizado diversas vezes e também chegou a ser revirado uma vez como forma de devolver as coisas que o assassino fez. E claro, depois de tudo isso, os policiais e os investigadores ficaram completamente traumatizados com essa situação. Eles desenvolveram estresse pós-traumático, crises de ansiedade, crises de pânico e problemas no sono. E inclusive eles se aposentaram novos demais por causa desses problemas. Foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Comentem pra mim o que vocês acharam desse caso. Não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever aqui embaixo para que eu possa estar trazendo mais conteúdos como esse. Beijo, tchau!